né, formatos aí de casas que são construídas no deserto, não é uma coisa diferente daquele conceito que a gente está acostumado a ver no Oriente. Existem casas que são construídas ali no deserto que têm um formato mais parecido com o europeu. Não é uma torre, mas você tem toda aquela estrutura que ela tem esse formato que você não tem essa base reta, você não vê paredes. O Você que não vê você tem ali quadrados, né? não é um quadrado. Não tem cantos, é tudo para fluir, né? É tudo redondo para fluir. Sabe? É sempre algo mais boleado, algo parecido com o formato toroidal, porque é mais largo, então tem algo parecido com uma toroide, mas tem ali, você tem aqui uma base que é mais reta, conforme vai se aproximando do topo, Deixa eu ver se faz eu essa acho alguma coisa. curva. É algo Ó, semelhante com isso. Então sempre vai ter esse formato. Então, assim, mesmo quando é algo que, mesmo quando é algo inconsciente, existe ali aquele design, e aí, tem esse formato aqui. Na verdade, se a gente for pesquisar a respeito dessas culturas, né, o pessoal ali mais do Oriente Médio, principalmente, eles têm esse conhecimento, ainda mais quando são cidades, porque tem cidades que são fechadas. É esse mesmo conceito, e tem cidades ali que tem espécies de janelas na parte de cima, e elas são praticamente fechadas. E tem uma explicação para isso, que é o fluxo de ar. É como se fosse uma espécie de ar-condicionado natural. sim. Eles têm esse conhecimento. Isso daqui, ó, isso aqui é um modelo de casa futurista que está sendo desenvolvida já, né, para uma região árida. Você pode ver totalmente circular, né? Então, não tem essa. Isso é algo que a gente vê também na questão dos domos, né? A gente viu lá, Bem interessante. ó, tem as aulas que a gente tem sobre agroflorestas, agroecologia, e que são com o professor Marcos Vinícius, né, que inclusive é meu irmão. E ele é agroecólogo, né? Inclusive ele está terminando o mestrado, e ele gosta muito, tem um trabalho todo voltado para a questão dos domos em si. Ele faz domos, basicamente, né? Ele faz domos de bambu e outros materiais. Então, assim, eu tô até bem familiarizado com isso, né? Por conta de muitas vezes ter conversado com ele sobre isso. E é um conteúdo, assim, é um tema muito interessante mesmo. Remete a uma ancestralidade. Você pega por exemplo, isso aqui são modelos futuristas, né? Que são mais integrados ao ambiente, né, de uma maneira. Você não precisa chegar ali e construir toda uma estrutura reta, digamos, sobre as coisas. Você já tem um sistema mais integrado ao ambiente que flui melhor, o fluxo flui, ele está associado ao fluxo natural já do ambiente. Sim. E também ao fluxo energético da Terra, né? Lembrando que esse conceito energia que a gente está falando aqui, longe de ser uma coisa mística, é uma coisa simplesmente natural, só que num âmbito mais profundo, num âmbito mais sutil, né? Você está falando aqui de quando você leva a coisa para as raízes mesmo, né, do que isso significa, você vai na palavra éter, que vem da Grécia Antiga, ou você vai na palavra akasha, que é o mesmo conceito, só que esse conceito é védico, é dos Vedas, né? Basicamente, esse é o ar que aqueles que os antigos chamavam de deuses respiravam. Esse é o conceito de éter, né? Ou a quintessência, vamos falar assim. Então, além do ar que a gente não vê e está presente, você tem essa quintessência do universo que ela já entra num âmbito mais metafísico. Ela já não está relacionada àquilo que a gente chama de físico. Só que, lembrando que o físico é uma extensão do metafísico, nada além disso, é só uma extensão do metafísico, você é uma alma habitando num corpo, e não um corpo vazio, não um corpo habitando numa alma, você é uma alma habitando num corpo, logo, o metafísico é uma essência mais profunda,
de cada um, né? E sendo o corpo apenas uma extensão dessa essência mais profunda que se formou na matéria, evidentemente que é hora de começar a pesquisar e entender a importância disso e como isso se relaciona com o ser humano, para que a gente consiga ter diversas vantagens, né, inerentes à existência natural no âmbito espiritual, como que é a nossa natureza espiritual mesmo. É preciso romper os paradigmas das palavras, as limitações que nós mesmos demos às palavras. Quando você fala espiritualmente natural, parece controverso, mas não é. Se não fosse pela mentalidade aristotélica, que não é um cara ruim, né, não entenda mal, mas Aristóteles ele separa o éter da matéria, né, basicamente, o metafísico do físico. Só que na tradição que ele seguia, era uma coisa só, basicamente. Então, você tem como a partícula hoje na física quântica, ela sendo matéria e ela sendo vibração. As duas coisas. Só que o conceito era relacionado a matéria e espírito. Matéria e espiritual, vamos dizer assim. Físico e metafísico, uma coisa só. Só que são extensões diferentes da mesma coisa.